Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos continuar usando o nosso mapa mental e eu quero trazer uma série de vídeos para cá, onde nós vamos falar sobre alguns contextos dos livros de Freud, que eu acho que são informações bem relevantes para você que quer ler, né, alguns livros de Freud ou que quer ler todos os livros de Freud. É importante que você saiba em que momento, por exemplo, de vida, em que contexto aquele livro foi escrito, porque isso vai facilitar na questão da sua compreensão. Então, eu estou trazendo aqui um mapa mental para a gente dar uma olhada no contexto histórico desse livro aqui, que é o Totem e Tabu, tá? E tem uma informação relevante que é o seguinte: a gente vai usar o mapa mental aqui, que é a nossa metodologia, e assim que terminar essa aula, assim que eu terminar de gravar essa aula daqui, eu já vou salvar esse arquivo em PDF e vou deixar lá na nossa área de membros. Então você vai poder ter acesso, né? Vai poder fazer o download aí lá na nossa área de membros. Se você já estiver fazendo parte, então é só você acessar lá, tá? Você já tem um acesso vitalício. Caso você não tenha um acesso vitalício ainda, eu vou deixar o link aqui abaixo para você fazer o download desse mapa mental e de outros mapas mentais das diversas aulas que a gente tem aqui no canal, tá? Isso vai facilitar muito a sua compreensão acerca da psicanálise. Então vamos entender aqui Totem e Tabu, escrito por Freud em 1913. A gente vai entender detalhes do contexto em que esse livro foi escrito, justamente para facilitar essa sua compreensão, né? Então vamos entender aqui alguns detalhes iniciais. Deixa eu ajustar aqui o mapa mental, porque ajustando vai ficar melhor para quem está também no celular, ok? Se você estiver no celular, você pode colocar a tela inteira aí, né? Então vamos lá. Foi um livro que, na verdade, ele foi publicado pela primeira vez em 1912. Esse livro, a data desse livro é 1913, tá? Mas ele foi publicado pela primeira vez não em forma de livro, mas ele foi publicado em 4 partes e ele ia sendo publicado na revista Imago. Isso aconteceu em 1912, apesar de que na primavera de 1913 é que Freud teria escrito ali a 4ª parte. Então, a gente pode considerar que ele foi publicado nos anos de 1912 e 1913, né? Então, na verdade, aqui tem deveria ser a partir de 1912. Deixa eu consertar aqui, que fica melhor para a gente compreender, e eu já vou subir esse mapa mental já corrigido, tá? A partir de 1912. Ok, então vamos lá, continuando. Ele é um dos livros mais criticados, né, de Freud, sem dúvida nenhuma. Ao lado, por exemplo, de Moisés e o Monoteísmo, e ao lado também do que Freud escreveu acerca da lembrança da infância de Leonardo da Vinci, né? Então a gente pode considerar que ele é um dos livros mais criticados de Sigmund Freud. Você já vai entender porque é importante você ter essa informação quando você for ler, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, consideram o Sigmund Freud um homem que fez uma obra inquestionável, né? A gente precisa ter senso crítico também para criticar, inclusive, o próprio Freud. Então, alguns críticos eles vão denunciar interpretações equivocadas, tá? Uma das argumentações, por exemplo, é que Freud teria se aventurado ali num campo, digamos, antropológico, e ele não tinha domínio, né, desse conteúdo, então ele não levou em consideração o que estava sendo publicado na época e tal, e ele teria sido ali tendencioso. Mas ainda as pessoas que criticam este livro daí falam que o livro tem uma extrema importância não só literária, mas uma contribuição essencial ao que poderia ser entendido, por exemplo, como uma antropologia psicanalítica, né? Ou uma psicanálise antropológica, digamos assim. Então, eles denunciam essas interpretações equivocadas, porém o livro, inquestionavelmente, ele lança um olhar desafiador ao raciocínio científico, tá? Então, tem uma correspondência interessante entre Freud e o Sándor Ferenczi, ou Ferenczi, né? Dependendo da sua pronúncia, e essa correspondência ela é reveladora, né? O que vai se entender, por exemplo, é que o Freud ele estava entendendo que ele estava produzindo o seu melhor trabalho desde a interpretação de sonhos. Então a gente pode entender que o Freud estava muito motivado ao escrever esse livro daí, e ele também tinha demonstrado uma satisfação considerável ao estar provocando uma tempestade de indignação.
Então, ele apresenta essas duas características nessa correspondência com Sándor Ferenczi, e a gente pode entender que ele estava realmente muito comprometido com este livro daí. E um outro detalhe importante, inicialmente, é que existe uma discussão, né, porque o livro ele pretende ser visto como um livro antropológico, mas ele, de certa forma, também pode ser compreendido, né? Muita gente vai dizer que o ideal é que esse livro fosse entendido como um livro político, né? Um livro político ali de inspiração kantiana, digamos assim. Então, existe essa discussão também acerca desse livro, tá? É realmente um livro polêmico, quando você for ler, você precisa entender isso. E vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico daqui, que eu acho que também vai trazer elementos importantes para a leitura desse livro. A psicanálise, na verdade, ela já estava começando aquele movimento de expansão dos arredores de Viena, ou seja, no início, por exemplo, da psicanálise, quando Freud vai angariando discípulos, as pessoas vão lendo as obras de Freud e vão entrando em contato com ele, nós podemos entender, isso é muito comentado, que a psicanálise parecia muito mais uma religião, né? Ela parecia, por exemplo, um movimento político, e ela tinha, inclusive, um aspecto evangelístico, missionário. O Freud, ele parecia ter um interesse muito grande em converter, né, para utilizar um termo mais utilizado na religião, ele tinha, ao que parece, um interesse muito grande em converter psiquiatras daquele período para a psicanálise, né? Inclusive, por causa disso, o Freud ele acaba ficando muito feliz com a aproximação dele justamente com o Jung, porque a maioria das pessoas que faziam parte, né, desse conjunto, desse grupo psicanalítico, eram de judeus, né? Inclusive a psicanálise sofria, de certa forma, um certo antissemitismo justamente por causa dessa questão, né, de ser visto, por exemplo, como uma ciência de judeus. A gente já falou isso aqui no canal. Inclusive alguns livros de Freud foram queimados quando o nazismo ele começou a se expandir na Europa. O Freud, inclusive, vai até brincar com isso, né? Vai dizer que na Idade Média eles queimariam Freud na fogueira, mas agora parece que eles não evoluíram muito porque eles estão queimando livros, né, do Freud. Então ele vai meio que fazer uma provocação ali. Mas o que eu quero falar aqui como ponto central é o seguinte: o Jung, quando ele se aproxima do Freud, ele vai ser um ponto-chave para a expansão da psicanálise, porque a psicanálise sofria com esse certo antissemitismo, esse descrédito, né, que era oriundo de um antissemitismo, descrédito da comunidade científica, e aí a presença do Jung, que era um suíço, que não tinha nada a ver com o judaísmo, esta presença era muito interessante para Freud politicamente, inclusive para proporcionar um ambiente acolhedor, né, por parte da ciência para que a psicanálise conseguisse ser expandida. Então, Freud tinha um certo interesse nesse sentido, e pesquisadores e historiadores vão afirmar que havia um clima de desconfiança entre o pai da psicanálise, no caso Sigmund Freud, e os seus discípulos. Por quê? Neste período aqui, 1912, 1913, o que acontece é que algumas pessoas já estavam se afastando de Freud, como, por exemplo, nós podemos citar o Alfred Adler, né, que já estava afastado de Freud. Nós podemos citar aqui William Stickel, que ele também já estava afastado, e o próprio Jung, né, já estava fazendo esse movimento desde 1909, no encontro lá que eles tiveram nos Estados Unidos. O Jung ele já estava começando a divergir de Freud. Então o livro ele foi lançado em 1913, né, em forma de livro, ele acaba sendo lançado em 1913, e foi justamente nesse período que houve o afastamento, a discordância de Freud e Jung e tal. Então, enquanto o pai da psicanálise, Freud, estava produzindo e escrevendo esse livro, alguns historiadores, por exemplo, vão entender que existia esse clima de desconfiança, sabe? Porque neste período aí, justamente, é fundada em 1910, 1911, é fundada a Associação Internacional de Psicanálise. Então, com esta fundação, a psicanálise começa a ganhar um corpo, digamos, mais político, e Freud, ele passa a não ter mais controle deste crescimento, entendeu?
Então, de certa forma, assim, existia realmente esse clima de desconfiança, né? Se Freud iria ser traído ou não, um certo clima de risco aí. Inclusive, a gente até colocou aqui, eu não tinha lembrado, William Steckel e Alfred Adler já haviam abandonado o navio freudiano, né? E esse também era o período de ruptura entre Freud e Jung, né, que havia começado ali em 1909, quando eles foram para os Estados Unidos. Depois parece ter dado uma acalmada, mas a maioria das pessoas que discordaram de Freud discordaram muito no sentido sexual, né, no sentido, por exemplo, da libido e tal. Inclusive é interessante você saber disso aqui, desse período, né, entre Freud e Jung, porque tem uma coisa relevante que não está aqui no mapa mental, que é o seguinte: daqui a pouco a gente vai falar sobre o primeiro prefácio de Freud. Ele reescreveu no mesmo ano, se eu não me engano foi em setembro de 1913, ele reescreve o prefácio, porque ele tinha discordado publicamente de Jung, mas ele inclusive até entendia que era um trabalho muito bem feito, um trabalho de bom grado do Jung. E aí depois eles participam ali de um congresso e o Jung publicamente ele discorda de Freud. Ele vai trazer as suas próprias teorias ali, vai fazer uma releitura neste período também com lançamentos de livro acerca dessa teoria da libido freudiana, discordando, né, e contradizendo Freud. E aí o Freud sente a necessidade de reescrever esse prefácio, acho que também para não... talvez a preocupação dele no prefácio primeiro fosse ainda adotar a política da boa vizinhança, mas quando ele viu o que aconteceu lá no Congresso, com a apresentação do Jung, ele meio que perdeu assim, esse interesse. Então foi para Freud uma saída, na verdade, que foi muito dolorosa, porque Freud via em Jung a esperança justamente dessa credibilidade maior, né, por parte da comunidade científica. Justamente por ele não ser judeu, né, pelo Jung não ser judeu. O Freud ele tinha a intenção, neste livro, de explicar globalmente a origem da humanidade e da religião, proporcionando um fundamento histórico ao mito do Édipo e à proibição do incesto. Uma coisa curiosa é que quando a psicanálise foi tomando outras proporções e foi se expandindo aqui dos arredores de Viena, como a gente já falou aqui, algumas questões começaram a fazer parte das discussões psicanalíticas. Por exemplo, uma delas, como é que a gente vai explicar a psicanálise e explicar as nossas teorias para todos os povos, né? Porque a gente tem uma distinção muito grande. Será que esse complexo de Édipo, por exemplo, se encaixa realmente em todos os povos? É como se fosse um momento, por exemplo, de revisão, né, e de tentativa de estabelecer uma linguagem universal psicanalítica. E uma outra questão aqui, que a gente pode entender como um propósito, né, do livro, falar que a história, por exemplo, individual do ser humano, né, seria apenas uma repetição da história da humanidade. Então, os conflitos, as angústias do ser humano, inclusive com relação ao totem e ao próprio tabu, né, que você lendo o livro você vai entender o que inclusive com relação a isso, aí tem uma história ligada, por exemplo, a parricídio, tem uma história ligada à proibição do incesto e como isso causaria conflito. O Freud ele vai entender e vai apresentar no livro aqui que essa história individual, ou seja, os seus conflitos, o conteúdo recalcado inconsciente, tudo isso teria uma origem primordial e os seus conflitos seriam basicamente uma repetição da história da humanidade, tá? Então ele vai fazer essa defesa no livro aí. A gente pode entender que o livro ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, ele vai falar sobre o horror, né, ao incesto. Inclusive, ele vai trazer algumas explicações acerca de como teria surgido ali o totem, né, o totemismo, no caso, com o assassinato do pai, né, do pai de uma determinada clã. Então ele vai explicar a questão na primeira parte sobre o horror ao incesto, como surgiu isso. Ou seja, a sociedade da época se organizando, aquele clã se organizando, ou encontrando uma nova maneira de se organizar para justamente não cometer isso que era de desejo inerente ao ser humano, que seria o assassinato do pai. Então ele vai tratar de questões realmente bem polêmicas aqui. O totem, o tabu e a ambivalência dos sentimentos, tá? Animismo na terceira parte, animismo, magia e onipotência dos pensamentos, e na quarta parte, o retorno infantil
do totemismo. Então esta é a divisão desse livro daqui. E uma coisa interessante no primeiro prefácio, né, é que o Freud ele define o livro como uma aplicação da psicanálise a, abre aspas, problemas não esclarecidos da psicologia dos povos. E uma coisa interessante é que ele está fazendo uma crítica aqui a Jung, né, quando ele fala sobre a psicologia dos povos, mas ele também está fazendo uma crítica a gente pode considerar a William Wundt, que seria considerado o pai da psicologia, né, que fez aquele laboratório lá em Leipzig, na Alemanha. Ele está fazendo uma crítica realmente ao Wundt e também ao Jung. Só que a maioria das pessoas vai entender que a crítica é só para o Jung, justamente porque ele estava nesse período aí, né, de divergência de pensamentos e tal. Então, o Freud vai dizer que o erro do Jung foi querer lidar com os problemas da psicologia individual, recorrendo ao material da psicologia dos povos. Eu já vi, por exemplo, especialistas dizendo que este livro ele seria uma tentativa de provar o erro de Jung, né? Mas eu acho, eu não vou dizer presunçoso, mas eu acho que seria uma supervalorização do pensamento junguiano, e eu não sei realmente até que ponto faz sentido se você pensar que Jung era importante para o movimento da psicanálise. O Freud ele vai disponibilizar cargos, inclusive, dentro da pequena sociedade psicanalítica lá de Viena, vai disponibilizar cargos relevantes, estratégicos para o próprio Jung, o que causou aí a discordância de pessoas como Alfred Adler, de pessoas como William Stecker. Então você vai ver que, de certa forma, vai causar ali um mal-estar, um incômodo, né? Um mal-estar naquela pequena civilização, fazendo um trocadilho aí com um título do livro de Freud. Mas aqui é interessante você saber o seguinte: quando o Freud faz esse primeiro prefácio, né, desse livro, ele ainda está sendo bem político com relação ao Jung. E aí depois ele faz uma alteração nesse prefácio, justamente como a gente falou, depois que o Jung ele apresentou lá no Congresso de Psicanálise uma teoria que contradizia completamente o que Freud estava falando no mesmo congresso, né? Então isso acabou causando aí, pelo menos em Freud, um mal-estar muito grande, tá? Se você quiser ter acesso a este mapa mental e aos outros, você pode fazer parte da nossa área de membros, tá? Vou deixar o link na descrição e vou deixar o link no primeiro comentário. E se inscreve no nosso canal, porque a gente tem uma pretensão de trazer aqui esses contextos históricos de diversos livros, tá? E estou pensando aí na possibilidade também de começar a trazer alguns resumos de livros. A gente vai ver como é que a gente vai formatar isso tudo. Então não deixa de se inscrever no nosso canal, porque tem muito conteúdo relevante aqui para você. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.